Então a aula já está sendo gravada. Nós vamos dar continuidade ao estudo da camada de rede, né? Ontem eu fiz uma explicação de que nosso estudo da camada de rede ela está sendo bem orientada e guiada pela camada de rede da arquitetura da internet, né? Resumidamente, é pelo fato da arquitetura da internet devido a ela ser um padrão, né? Então a gente acaba fazendo estudo da camada de rede. Nós vimos que na camada de rede da internet, né, a gente tem alguns componentes, né, alguns grupos aí importantes, né, vocês estão vendo aí na imagem 3, que é os protocolos de roteamento, protocolo IP, protocolo ICMP e a tabela de roteamento, né. Então a gente explicou na aula passada a importância da tabela de roteamento, que é a tabela o qual o roteador vai utilizar para poder fazer o encaminhamento, a importância de entender na diferença entre encaminhamento e roteamento, né? Que o encaminhamento é uma visão local. Basicamente, o encaminhamento envolve o processo do roteador olhar para as suas interfaces de rede e falar: um pacote chega numa interface de rede, então qual outra interface de rede que eu vou utilizar? Isso é a tabela do encaminhamento. Agora, a tabela de encaminhamento, né, ela é criada utilizando uma visão muito maior do que simplesmente as informações locais que o roteador tem. Para isso, o roteador precisa, de uma certa forma, ter uma noção do espaço de onde que ele está localizado. Essa informação ele vai obter através de algoritmos de roteamento. Existem vários algoritmos de roteamento. A gente não tem um algoritmo de roteamento que vai resolver todos os problemas. A gente sabe que essa bala de prata não existe na computação, né? Algo que vai resolver tudo, né? Dependendo do contexto, dependendo do cenário, dependendo do problema, a gente vai utilizar um ou outro, né? Por exemplo, vocês podem falar, mas quais são os cenários? Por exemplo, se uma rede ela é pequena, se ela é uma rede grande, se é uma rede que é mais estática, se é uma rede muito dinâmica. Então, por exemplo, se é uma rede formada basicamente por uma rede cabeada, geralmente os computadores ali não têm muita mobilidade, né? Então, se você vai para uma rede de telefonia, aí é muito comum a mobilidade. Então, o roteamento nessas redes são diferentes, né? Então é por isso que existem vários algoritmos de roteamento. Existem os algoritmos de roteamento internos e externos, que são aqueles algoritmos de roteamento utilizados apenas para rotear, fazer a preocupação dos algoritmos internos são que o roteamento é dentro do domínio administrativo que você gerencia, né? Agora, a tua rede pode estar conectada com outras redes e aí há necessidade de outros algoritmos de roteamento, os algoritmos de roteamento externos, que a, vai fazer a mediação, a negociação dos roteamentos da sua empresa, do seu domínio com outro domínio. É por isso que vai surgir um algoritmo muito interessante que é o BGP. Então, relembrando tudo isso, né, a gente falou também sobre o protocolo ICMP, né, assim, rapidamente a finalidade dele, e a gente, né, viu a fotinha aqui, uma foto muito bonita do protocolo, do cabeçário do protocolo IP versão 4, tá bom? Em aulas futuras a gente vai falar rapidamente sobre o IP versão 6, mas o mais importante é utilizar o IPv4, porque de fato, assim, eu não lembro de memória, mas o IPv6, né, acho que ele foi ali projetado, não tenho certeza, mas eu acredito que foi ali no início dos anos 2000. Então, assim, a gente já tem um bom tempo que está nessa fase de migração, né? Agora, por que essa fase de migração ela está tão demorada? Justamente porque não é fácil, né? Não é prático, não é barato, ele é custoso
a você migrar de uma tecnologia para outra, porque existe o sistema legado, né? E é uma rede muito grande, né? Quando você pega a internet, a dimensão da rede, né? A gente já está falando hoje uma rede de bilhões, né? De computadores conectados, né? Só de pessoas, algo em torno aí de 5, 6 bilhões de pessoas, mas quando a gente olha para o mundo de internet das coisas, a gente já está falando aí, depende muito, a Cisco fala em 50 bilhões, tem outras informações que falam mais, são mais, como que a gente se diz, mais cautelosa, que fala em torno de 25. Então depende muito de o que são esses dispositivos, né? Porque isso pode influenciar nessa contagem. Agora, o fato é que tem uma grande quantidade de dispositivos, né? Mesmo que a gente esteja falando de 20 bilhões para 50 bilhões, bilhões, é muito. E alterar esses dispositivos, fazer a alteração, nem sempre é fácil, nem sempre é prático, alguém tem que fazer, então ela é custosa. E esse processo está sendo feito há um bom tempo, né? É, o, o que mais motivou e fomentou a mudança e o que está assim, realmente impulsionando a mudança é muito por esse cenário de internet das coisas, né? Que agora também a gente já se fala internet de tudo, né? Esse conceito é interessante que vocês darem uma olhada nesses conceitos, tá, pessoal? Apesar que na disciplina que a gente não vai trabalhar, a gente não tem tempo, mas são conceitos inerentemente tá na mídia e é interessante vocês se apegarem a elas. Sistemas distribuídos também a gente fala rapidamente sobre esses conceitos, né? Eu trabalho mais com os alunos em leitura de artigos, mas também não dá para falar, porque tem a disciplina de sistema distribuído e internet das coisas é um subset, né, um subgrupo de um sistema distribuído, né? Internet das coisas é um sistema distribuído, mas um sistema distribuído não necessariamente é a internet das coisas. Internet das coisas também a gente tem vários conceitos, porque é um termo que surgiu da indústria, então dependendo de qual segmento da indústria tem um conceito diferente. Depois isso foi sendo padronizado pelas organizações de padronização, né? E cada organização tem a sua definição. A definição mais ampla de internet das coisas é pela ITUR, né? Pela ITU, International Telecommunication Union, que ela fala que a internet das coisas é qualquer coisa que está conectado na internet a qualquer momento, em qualquer lugar, comunicando com qualquer pessoa ou qualquer dispositivo para oferecer qualquer tipo de serviço. Assim, esse termo dá para vocês perceber que é extremamente ambicioso, um conceito extremamente abrangente, né? De quando eu falo qualquer tipo de dispositivo, né? Mas assim caminhou a internet das coisas, né? Acabou que, com o passar do tempo, a internet das coisas ficou muito associada muito ao objeto, né? Porque tem até o nome, internet das coisas, o que é coisa? Né? E aí, no contexto de internet das coisas, essa coisa é qualquer dispositivo que tenha capacidade de processamento, de memória, de rede e tem sensores ou atuadores. Né? Os sensores são utilizados para sensoriar o ambiente. Então, o sensor de temperatura, o sensor de umidade. E meu ar-condicionado acabou de estragar, arrumou ontem, né? Foi ontem, né, na aula de redes, né, que teve aquele barulho. Foi na aula de redes? Ah, não, foi de estatística. Na aula de estatística, o pessoal que chegou para arrumar o ar-condicionado, aí fez aquele barulho danado e acabou de estragar. E que ótimo, né? Mas enfim, voltando para a aula, então o objeto na internet das coisas tem esse conceito, tá? E aí pode ser um carro, pode ser uma geladeira, né? Esse conceito hoje a gente vive já acho que foi em 2019 que eu ouvi pela primeira vez o conceito de internet de tudo. Acho que foi até, eu estava lá na França, foi uma palestra que eu assisti e coincidentemente uma professora do Brasil que estava
estava visitando a Universidade de La Rochelle e deu essa palestra, uma palestra lá sobre internet de tudo. Né? E foi a primeira vez, mas era um termo que foi definido pela Cisco em 2013. Então, assim, já existia dentro da empresa esse conceito de internet de tudo. E aí, o que é internet de tudo? O que é internet das coisas? E aí depende muito também da literatura. Eu sempre entendi internet das coisas como o internet de tudo, como o conceito de internet de tudo. Mas recentemente, por internet de tudo, né, que é Internet of Everything, ele está se tornando mais um buzzword, então as pessoas acabam utilizando mais esse termo. Mas, em resumo, quando a gente fala internet das coisas, há hoje uma tendência de restringir mais ao objeto, né? Os objetos conectados, focar muito nesse processo mais tecnológico da comunicação do objeto. E quando fala internet de tudo, já tem uma tendência a envolver quatro componentes, que é que as pessoas, os dados, os processos e a coisa, né? Quando eu falo coisa, internet das coisas, a coisa é qualquer objeto que tem essa capacidade de estar conectada à rede, né? Então, desse mundo de internet, seja internet das coisas ou internet de tudo, né? Acho que são duas palavras que é importante vocês deixar aí do lado, independente se é conteúdo de redes ou não, mas são palavras que não estão no nosso dia a dia, né? Então é bom que você, como profissional da área de informática, né, se tenha uma noção ter um conceito básico desses termos, né? A gente se fala muito na mídia, 5G, o que é um 5G, blockchain, o que é um blockchain, enfim, né, esses termos aí é interessante vocês estarem buscando. Mas voltando aqui, então esse mundo de internet das coisas ou internet de tudo acaba fomentando que a adoção do IPv6. Por quê? Vamos lá. Nós vimos o formato do datagrama do IP versão 4. Pessoal, só um segundinho, me dê um segundinho, eu já volto. Eu vou ligar o ventilador, que o ar-condicionado realmente estragou aqui, e aqui eu fico no quarto fechado e fica muito quente. Então, dá um segundinho que eu vou ligar um ventilador aqui para poder dar aula. Isso aí, né? Vamos, professor, suportando aqui o ensino à distância. Só um segundo. Então, se a gente olhar aqui o protocolo IP versão 4, a gente vai olhar que o endereço o endereço aqui, né, para o espaço reservado para endereçar um pacote, né, um computador, né, que esse IP aqui, IP address IP, né, o endereço IP, ele é um endereço utilizado para identificar o computador, tá bom? O
o número que vai identificar o pacote é esse espaço reservado aqui, de 16 bits. Pois bem, mas um número de 32 bits, qual que é o meu range, né? O meu alcance? Bom, basta a gente fazer um cálculo muito simples, que vai ser 2 elevado a 32. É 2 elevado a 32. Essa é a minha calculadorinha. 32. Ela é muito chata, não sei. 32. Pronto. Vai dar algo aqui, ó, separando os milhares, né? Aqui 1000, milhão, opa, 4 vai ser algo em torno de 4 bilhões, né? Então, com 2 elevado a 32, a gente tem 4 bilhões de números. Então, eu vou poder ter o computador 0, 1, 2, 3, 4, até 4 bilhões. Lembre-se que há pouco eu falei que a gente tem 20 bilhões de computadores conectados. Poxa, então como é possível que todos os computadores estão conectados ao mesmo tempo se eu não tenho endereço para todo mundo? Então a gente tem duas soluções para esse problema. A primeira solução é que nem todo mundo está utilizando o IP versão 4, né? Então a gente de fato tem computadores utilizando o IP versão 6. Isso desafoga um pouco. Outra vantagem é que existe um recurso, né, que foi feito ao longo do tempo para, à medida que o endereço foi esgotando, o pessoal falou, não, a gente tem que inventar uma técnica para poder superar esse problema. E aí existe um serviço de rede chamado NAT, né, Network Address Translation, que a gente vai falar daqui a pouco sobre esse serviço. Né, que, em resumo, esse serviço é como eu permitir que uma maior quantidade de computadores possam acessar a internet, mesmo não tendo endereço IP público para todo mundo. Então, esse é o que o NAT tem que resolver. Então, aqui fazendo recapitulando aqui, né, a gente viu que o cabeçalho IP ele é formado por uma série de campos, né? Que o primeiro campo é que vem de version, é versão. Vamos até rolar aqui, para a gente ler, que é a versão, que a finalidade desses 4 bits que eles especificam a versão do protocolo. Em função disso, o roteador pode determinar como interpretar o pacote. Professor, como assim interpretar o pacote? É porque o IP versão 4, IP versão 6 e as futuras versões não têm a mesma quantidade de campos, eles são diferentes e o tamanho deles é diferente. Então, para o roteador conseguir ler corretamente, uma vez que cada campo tem um tamanho, então, para que o roteador consiga ler corretamente, ele precisa saber a estrutura. Então, para saber a estrutura, ele precisa primeiramente saber qual é a versão do protocolo IP que está sendo utilizado por aquele pacote, né? Ou melhor, aquele pacote foi construído por qual versão do protocolo IP. Então, por isso que ele vem aí, a primeira coisa que vem. Depois, o tamanho do cabeçalho, né, 4 bits. A gente viu que o cabeçalho ele tem um campo aqui, option, que pode existir ou não. Então, se ele existe, quer dizer, se ele foi preenchido, se ele está sendo utilizado, né, então tem que contabilizar esse espaço. Então, o tamanho do cabeçalho, a cabecinha do pacote aqui, ela é flexível, ela pode ter ou não pode ter. Então, por isso que a gente tem um campo aqui, headland, que ele vai dizer se está utilizando ou não. E são 4 bits, né? Só que esse número vai retornar o tamanho em bytes, tá? Então, tipicamente, o tamanho é 20 bytes. A gente fez essa conta aqui ontem, né? Que cada linha dessa aqui é 32 bits, portanto, 8 bytes. E a gente tem 5 linhas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, excluindo a options. Então, 5 vezes 8... onde que eu errei a conta? Tá, porque eu dividi por 4 deu 8, mas é errado, né? 32 bits tem que dividir por 8, né? Porque o byte é 8 bits, então vai dar 4.
Aí 4 vezes 5, 20, que vai dar os 20 bytes. Quer dizer, todo pacote P, no mínimo, tem 20 bytes, né? Que é o tamanho do cabeçalho. O tipo de serviço, a gente falou sobre a importância do tipo de serviço, que esses bits aqui vai ser um valor que vai identificar qual classe social pertence ao pacote. Dependendo da classe social, ele vai ter mais regalias do que outros, né? Fazendo uma brincadeira à parte, mas essas regalias basicamente da prioridade. O pacote, ao ser transmitido na rede, ele vai passar por vários roteadores. Dependendo desse valor, o roteador pode dar uma tensão maior, né, pode colocar, lembrando também que todo o pacote, ao ser transmitido na rede, né, ele vai passar pelos roteadores, e o roteador ele tem uma fila de recepção e uma fila de transmissão. Algo parecido com um caixa eletrônico, um banco, né, que você vai lá querer ser atendido, mas você não vai ser atendido de imediato, né? Então existe uma fila para você aguardar. Os pacotes vão passar por esse mesmo processo. Ao chegar no roteador, ele vai ter que aguardar para ser recebido e para ser expedido, né, enviado. Então esses bits podem ser utilizados para privilegiar um em detrimento do outro. Isso é um ponto importante. Foi até uma coisa foi um tópico que eu tratei no meu mestrado, que é uma situação que só uma curiosidade, nada muito importante, mas só uma besteira aqui. Eu estava assistindo aquele filme do, oh meu Deus, como que faz tanto tempo, né? Eu terminei meu mestrado em 2002, então vocês eram criancinhas de fralda. Como que chama o filme? Eu adoro o filme. Ai. Só um segundo que eu vou lembrar. Que eu falei para vocês que cada camada ela é independente. Então, o que a camada faz não depende do que ela tem que ser. A independência quer dizer que o que ela tem que fazer, ela não precisa de informação, de características, não é de informação, é de características da camada abaixo. Veja que aqui não é verdade, que ao fazer a fragmentação, a camada de rede depende, porque olha o que ela está fazendo, a quantidade de fragmentos que ela está gerando, depende da MTU da camada de enlace. Então aqui há uma sinergia, existe uma interação, uma relação e uma dependência dessas duas camadas, que na prática é assim, né? E isso quebra um pouco aquela ideia do modelo OSI. Isso é um problema? Não é bem um problema, porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática, né? E geralmente na prática o modelo OSI ele acaba servindo como guia, como uma orientação, né? Mas a prática pode ser que aconteça certas quebras da ideologia proposta pelo modelo OSI, tá? E aqui é um exemplo delas, né? Aqui é a tabela de encaminhamento, né? Aqui é um exemplo, né, sobre como que o sistema de endereçamento do protocolo IP é baseado em hierarquias. Então, quando eu falei para vocês que a gente dá o número IP para os computadores, mas assim, não é a esmo, não é né, não é assim totalmente aleatório, né? Existem algumas regras, né? A gente já viu que uma parte desse endereço IP, do número IP, ele identifica a rede, né? Então aqui, por exemplo, nessa ilustração, a gente tem aqui, ó, 223.1.1. Veja que todos os computadores têm esse mesmo prefixo aqui do endereço IP, né? Então, nesse caso aqui, esses computadores, a gente está representando aqui que esses computadores
pertencem à mesma subrede, tá? Dentro de uma rede local, a gente pode criar mais de uma subrede, porque isso é uma diferença do sistema de endereçamento IP com o sistema de endereçamento do Ethernet. O sistema de endereçamento do Ethernet, todos os computadores conectados à rede local pertencem à mesma rede, né? Porque ele é baseado em broadcast. O IP permite que uma rede local seja quebrado em sub-redes lógicas. Né? Quando a gente fala lógica, porque existe um processo computacional de segmentação dessas redes. Né? Aqui, ó, né, aqui também é um outro exemplo de um roteador. Né? Aqui, esse símbolo aqui, né, parece um X aqui, isso aqui é para representar em redes de computadores, a representação gráfica do roteador. Isso aqui é um símbolo padrão, né, do roteador. E aqui vejam vocês que cada segmento aqui da rede, né, ela tem um prefixo diferente. Aqui é a rede, ó, 22311, aqui 22312 e aqui 22313. Então, cada segmento desse aqui está atribuído a uma subrede, tá? A gente vai ver, isso aqui é o padrão. A gente vai ver que numa mesma rede, no mesmo segmento, a gente pode criar sub-redes, né? Mas na nomenclatura também do IP, cada rede dessa aqui, né? Cada rede dessa aqui pode ser chamada de uma sub-rede. Então aqui, essa figura aqui ela é interessante porque o endereço IP é o número de 32 bits, né? Então, na verdade, lá no pacote IP, esse número aqui, 223111, na verdade, ele vai ser armazenado como uma sequência de bits, como vocês estão vendo aqui. É essa sequência de bits que vai estar lá no campo endereço de origem ou endereço de destino, tá bom? Essa forma de ver o número IP aqui é uma forma humana, né, para ficar mais claro para a gente. Então eu falei para vocês já, então eu estou passando aqui rápido porque eu falei isso na aula passada, que um pedaço desse número ele vai identificar a rede, um outro pedaço vai identificar o host, tá bom? Agora, como essa identificação ela é feita? Como que a gente vai manipular quantos bits a gente vai utilizar para representar a rede, quantos bits a gente vai representar os hosts, né? Existem duas técnicas, né, historicamente. Uma primeira, que é chamada redes baseadas em classes, né? Eu passei aqui, deixa eu ver aqui. Acho que então tá por último. Essas redes baseadas em... Só porque eu tô falando... Aqui, isso. Redes baseadas em classe não é mais utilizado, mas ela foi muito utilizada. Foi o primeiro modelo de endereçamento. E muitas pessoas, inclusive, traz essa ideia de redes baseadas em classe ainda hoje. Então, por exemplo, tem muita gente que olha para uma rede e que ela começa, por exemplo, com o número 1, já fala, essa aí é a classe A. Então, veja bem, vamos explicar essa figura. Nessa figura, a classe A representa todo o sistema de endereçamento que os 8 primeiros bits vai identificar a rede e necessariamente o primeiro bit é 0. Então, a gente teria, na verdade, 7 bits para identificar a rede, correto? Se a gente é 8 bits, o primeiro sempre é 0, então vai sobrar 7 bits. 7 bits vai ser de 1 até 127, né? 2 elevado a 7 é 128. Então, de 1 a 127, a gente tem 128 possibilidades. Então, nesse tipo de rede, eu poderia falar assim, ó, eu tenho uma rede classe A com número, sei lá, começa com 2, né? Então é a minha rede 2, minha rede classe A2.
A minha rede A é rede classe A com 20, tá? Qual que é o problema das redes baseadas em classes, né? Que esse modelo, então a pessoa, quando ele comprava a classe, eu ia lá e comprava a classe, eu ia no meu provedor de, geralmente, no Brasil, geralmente as empresas de telecomunicação que gerencia a oferta de números IPs, eu ia na empresa, vamos imaginar aqui na Vivo, falar, eu quero o endereço IP da classe A. Aí ela falava assim, não, primeiro ela perguntava, né? Você quer classe A, classe B, classe C, classe D, senhor? Aí eu falava, bom, eu quero da classe A. Veja vocês que classe A eu vou ter um espaço maior para identificação das estações ou dos hosts e um espaço menor para identificar a rede. Aí eu tenho a rede B, a rede C e a rede D, né? Classe A, B, C e D. Veja que aqui, ó, a B, eu tenho 8 bits para identificar a rede, ou desculpa, 16 bits para identificar a rede e 16 bits para identificar a estação. A classe C eu tenho 24 bits para identificar a rede e apenas 8 bits para identificar as minhas estações. Então, imagine que eu queira uma classe A. Então, ela fala, eu tenho aqui esses números para lhe ofertar. Aí eu ia comprar da classe A, vamos imaginar que ela falasse, a sua rede vai começar com 1. Então, eu tenho uma empresa de informática, né, a Gomesware, e aí, não, Rainerware, né, aí tem a Rainerware Informática. E aí eu falo, eu quero comprar endereços IPs aqui para os meus computadores. Eu quero classe A. Aí ela fala, qual número você quer? A gente tem esses números disponíveis. Aí eu falo, não, eu vou querer 21, porque é o dia do meu aniversário. Então ela, então tá, 21. Pronto, você vai pagar $1 bilhão por esse número. Tá bom, vou comprar o número 21. Então, todos os computadores da minha rede vai ser 21.1. Aí, esse número que eu coloco é problema meu. Então, eu posso colocar 21.0.0.1, a 21.0.0.2, 21.0.0.3, tá bom? Só que eu posso não querer utilizar todos. Eu comprei um pacotão, porque eu vou ter aqui 16 bits, 24 bits para utilizar para identificar os meus computadores, mas vamos imaginar que minha rede aqui só tenha 20. Então eu vou ficar com um monte de números IPs sem utilizar. Esse é o grande problema das redes, do endereçamento baseado em classe. Então as empresas começaram a comprar as classes e não necessariamente ela estava usando todos os números. Então tinha um monte de números que poderiam ser utilizados, mas não estavam sendo utilizados. E com o passar do tempo, devido à escassez de números IPs disponíveis, começou a ficar muito caro. Então, logo isso aqui morreu. Então, hoje em dia a gente não utiliza isso, tá? E a gente utiliza esse conceito aqui de CIDR, né, que vem de Classless Interdomain Route, né, que nada mais é do que a utilização de um número adicional, que é a nossa máscara de rede, que a gente já viu anteriormente em aulas passadas, que é o NetMask, que esse NetMask ele vai dizer daquele número IP quantos bits que é utilizado para identificar a rede, né? Então, por exemplo, nesse número aqui, né, nesse número IP, esse 23 significa que os 23 primeiros bits identificam a rede. Portanto, o restante, né, que é 9, identificam o host. Se eu comprar da empresa que vende números IPs esse número aqui, esse número IP, veja que isso aqui é um número IP que eu vou comprar e aí cabe a mim quais os números que eu vou utilizar aqui, né?
esses números aqui, cabe a mim delegar eles aos computadores aqui, os valores, né? Mas aí eu posso comprar dessa maneira. Veja que essa maneira eu consigo dimensionar melhor o número IP. Eu não preciso comprar aquela estrutura de 8, 16 ou 24. Ela é bem mais flexível. E essa flexibilidade, na prática, se traduz em melhor oferta, melhor utilização dos números IPs quanto a disponibilização. Você consegue disponibilizar números mais limitados, sem ter que vender uma classe inteira, né? Porque uma classe acaba sendo um conjunto muito maior. Então, por esse motivo, as redes de computadores hoje estão nem aquele classless fica como curiosidade histórica, mas assim no dia a dia a gente utiliza esse conceito do CIDR, né, ou de simplesmente dos números IPs baseados em máscaras, né? Quando a gente, aqui ó, antes do, isso aqui eu já falei, né, isso aqui ó, explicando, né, o porquê, isso aqui já ficou bem explicadinho. Então, endereços IPs especiais. Como vocês viram, o número IP ele é bastante flexível, eu posso utilizar do jeito que eu quiser. Porém, contudo, todavia, entretanto, existem alguns números que a gente não pode utilizar. Quais são eles? 000, tudo zero, né? Então, ele é usado pelo host na inicialização. Vocês lembram que eu falei para vocês que o computador, quando a gente liga o computador, alguém pode vir no computador e colocar o endereço IP para ele, né? É simples isso, pode ser feito dinamicamente, por exemplo, para poder ilustrar aqui, deixa eu vir aqui, né? Eu vou entrar aqui como superusuário, o root, né, no Linux. Aqui eu tenho minhas interfaces de rede, ifconfig, tá? Então aqui eu tenho minha interface de rede, por exemplo, eu tenho esse cara aqui, né? Veja que ele não tem nenhum número IP, eu posso simplesmente dar um número IP para ele aqui, fazer de uma forma dinâmica, né? Então, ifconfig, o nome da interface de rede, que eu fui lá, copiei e colei, né? Que essa aqui é a minha ETH0, né? Minha interface de rede ETH, Ethernet, ou seja, a minha interface de rede cabeada, que não está sendo utilizada. Eu posso aí, ó, atribuir um endereço IP para ele, ó, 0.0, né? Ponto 0.0.1. Ah, bonitinho, ó. Atribuir. Se eu vir lá o ifconfig, de novo, se a gente olhar aqui, ó, agora ele tem um número IP aqui atribuído. E por padrão ele colocou a máscara de rede 25500. Ah, vamos brincar com isso aqui. Deixa eu diminuir, que eu acho que está muito grande a letra. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vamos ver se vai... Não, eu fiz coisa besta. O texto é aqui. E diminuir o tamanho da fonte. Vou diminuir a fonte aqui um pouquinho. Ctrl menos, né? Aqui. Bom, só minha ideia aqui é para mostrar. Poxa, cadê? Bom, eu acho que aqui. Eu acho melhor aumentar um pouco mais o tamanho dessa fonte aí. Tá muito pequeno? Uhum. Então vamos aumentar aqui. Um pouquinho. Só um minutinho. Então vamos. Então vamos lá. Tem o ifconfig, né? A gente viu aqui. Aí tem lá. Já melhorou. Que eu queria mostrar aqui. A gente pode fazer isso também, ó. Ifconfig e colocar o nome da interface aqui. Opa, volta. Bom, ele já vai. Olha aqui, eu tenho
esse número aqui que eu dei, né? Dei de onde? Da minha cabeça. Eu imaginei, eu falei, ó, quero. Ah, não, eu falei 21, vamos, um número mais bonito. 21, 11, 76. Bom, bonito esse número. Olhar aqui de novo, eu dei esse número IP. Mas esse número eu estou dando, o que a gente fala, eu estou configurando manualmente, né? O computador poderia pegar esse número IP através de um serviço da rede, que é através de um servidor DHCP, né? E esse servidor, então como que funciona o DHCP? Relembrando, eu já expliquei isso para vocês em aulas passadas. O computador, na hora que a gente liga, esse DHCP é um protocolo. Você tem um servidor DHCP, quer dizer, você tem um processo na rede, você tem algum computador, um servidor rodando um servidor DHCP, e o DHCP também ele é um protocolo que o nosso sistema operacional, né, ele vai utilizar quando a interface de rede está configurada para utilizar o DHCP. Então, no momento de boot, na hora que está ligando, a interface de rede lança uma pergunta na rede. Tem algum servidor DHCP aqui? E ele vai mandar essa pergunta em como? Em broadcast. Como mando algo em broadcast na rede? Colocando tudo no endereço de destino. Mesma coisa no Ethernet, mesma coisa no IP. Só que no Ethernet lá a gente viu que o broadcast é o número MAC é o número de 48 bits. Então vai ser 48 uns no endereço de destino. Como que eu mando um pacote IP em broadcast? Colocando tudo Só que o endereço de destino, o número IP, né, é o número de 32 bits. Então vai ser 32 uns. Em decimal é 255.255.255.255.255, 4.255. Esse pacote vai ser recebido por todo mundo. O computador que tem um servidor DHCP vai receber o pacote e falar: opa, alguém está perguntando para o servidor DHCP. O servidor DHCP sou eu. Então eu vou responder para esse cara. Tá? Detalhe: responder esse cara, mas esse cara, esse computador, qual endereço IP que ele estava utilizando? Se ele pediu um endereço IP, então ele não tinha um endereço IP. Então, para resolver esse dilema, né, como atribuir, como responder a uma máquina que não tem um endereço IP e essa máquina está perguntando um endereço IP. Então, como? Então, por padrão, a máquina, quando não tem endereço IP, ela vai utilizar tudo zero. Então, esse seria o endereço inicial. Por isso que a gente não pode jogar nenhum computador com essa informação. Voltando aqui, eu falei para vocês que eu posso atribuir o endereço aqui que eu quiser, né? Se vai funcionar, é outra coisa, mas colocar o endereço, eu posso. Eu coloquei aqui 0.0.1 e eu posso também aqui, ó, alterar a máscara de rede. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com 16, ó, vamos olhar ali, ó. Ó, vamos ver aqui a máscara de rede, ó. Ó, 255, 255. Lembra? 255 é 8, né? 255 é 8. Então, 8 mais 8, 16. Ó, 16. Ah, agora se eu quiser trabalhar com uma máscara de rede 24. Então, barra 24. Então, se a gente olhar agora, ó, vai estar 255, 255, 255. Então, cuidado. Tem algumas pessoas que eu vejo que falar se a rede é 10, então a máscara de rede é classe A, né? Já começa errado, que classe é uma coisa que a gente não trabalha mais. Ou, se começa com 10, então a máscara de rede é barra 8. Não, eu coloco máscara de rede do jeito que eu quiser, né? E também não precisa ser esses números exatos, eu poderia utilizar a barra 21. Então, agora interessante, olha, como que ficou aqui, ó. Ficou 255, 255, 248. Alguém sabe por que é 248? Ah, Alguém consegue imaginar por quê? o sistema quebrou. Então, ó, vamos ver isso aqui.
vamos explicar isso. Vai ser a última coisa que a gente vai ver hoje na aula. Ó, vou abrir uma planilha. Deixa eu abrir uma planilha para a gente ver isso acontecendo. Só um segundo. É porque agora ele está usando os primeiros 21 bytes para identificar a rede. Perfeito. E os 11 últimos para identificar o dispositivo. Perfeito. Ó, é assim, vamos ver. Quem não entendeu, vai entender agora. Ó, vou ver se eu consigo explicar de uma forma fácil. Se eu não conseguir, eu vou lá para a planilha para a gente poder ver visualmente. Mas olha só, eu coloquei barra 21, correto? Barra 21. Então, vamos aqui abrir o modo programador. Oba, modo programador. Vamos deixar esse negócio aqui sempre no topo. Beleza. E vamos lá. Vamos pensar. Ok. Eu tinha falado 21. Então, 21 é o quê? Ó, eu tenho 8. Porque, olha só, cada pedacinho desse aqui não é 8 bits? 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. Então, o primeiro é 8. Ok. O segundo também é 8. Então, porque a gente está vendo aqui 255 mais 255. Isso aqui vai dar 16 bits, correto? 16 bits. Eu falei que a máscara era quanto? A máscara, aqui em cima, aqui ó, a máscara é 21, né? Então, 21 menos 16, 5. Quer dizer, então o que é o 21? Eu estou falando que os 21 primeiros bits identificam a rede. Então significa que os 8 primeiros bits é tudo 1, depois os outros 8 bits é tudo 1, e depois 8 mais 8, 16. 16 para 21 faltam 5. Então eu vou ter, vou colocar em binário aqui, ó. Binário, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para 8 é 3. Então, 0, 0, 0. Esse número em decimal, 248. Por isso que está 248. Rapaz. Entendeu? Repeteco? Ó, repeteco. Eu coloquei a máscara de rede barra 21. Então, barra 21 significa que os 21 primeiros bits representam a rede desse número aqui, ó. Desse número aqui, os 21 primeiros bits eu estou utilizando para identificar a rede. Beleza. Mas como que esse 21 aqui, essa máscara 21, essa barra 21, ela é descrita utilizando um número IP, né? Aqui, o netmask. Eu preciso analisar o seguinte: 21, ok. Só que aqui eu estou vendo 255, 255. Significa que os 8 primeiros bits, né? Porque 2 elevado a 8 é 255, né? Então, os 8 primeiros bits representam a rede. Depois eu tenho um outro 255, significa que eu estou utilizando mais 8 bits. E isso, obviamente, vai dar 16. 8 mais 8, 16. Só que eu falei que a máscara de rede tem 21 bits. Então, 21 para 16 significa que faltam mais 5 bits. Então, 5 bits quer dizer que na ordem da esquerda para a direita eu tenho 8 uns, mais 8 uns e mais 5 uns. Né? Mais 5 uns. Só que cada número desse, cada parte tem 8 bits. Então faltam 3 bits, porque 5 mais 3 é 8. Só que os bits restantes têm que ser 0. Por quê? Porque eles não representam a rede. E o que não representa a rede é 0. O que representa a rede é 1. E esse número que está em binário, né, esse número em binário em decimal é 248. Certo?
A gente vai ver isso, eu vou fazer alguns exercícios com vocês para vocês ir trabalhando mais, tá? Mas quem ficar com dúvida também pode rever essa parte da aula. Mas, Então isso é usável, né? Isso vai aumentar muito, muito as possibilidades da máscara, sim, certo? isso vai. O que você, com a máscara de rede, percebam que vocês têm o poder do guardião não é do anel, mas do espaço de endereçamento. Cabe a você dizer, o quanto eu preciso de rede, quantos bits eu preciso de rede, quantos bits eu preciso de host. E com base nisso, você determinar a sua máscara de rede, né? Bom, então, são poucas exceções, então, só o 00 a gente nunca vai utilizar, porque explicado que ele é utilizado quando o computador não tem um número IP e ele é utilizado inicialmente para perguntar ao servidor DHCP um número IP. Então, esse pacote, quando ele é criado, ele precisa ter um número de origem. Então, esse número de origem é utilizado 000. Outra coisa, não existe nenhum computador na rede utilizando um endereço IP que começa com 127. Por quê? Porque esse número foi reservado para essa interface de rede lógica, quer dizer, uma interface de rede que não existe, ela não é palpável, ela não existe fisicamente, ela só é lógica, então ela é simulada, ela é emulada pelo sistema operacional, que é a interface chamado loopback, né? Por isso que o LO vem de loopback, né? Loop quer dizer um loopback, um loop de retorno. Então todo pacote que eu jogo nessa interface, ela volta. Por isso que esse tem esse nome loopback. E por que ela volta? Porque eu quero simular uma pilha de comunicação. Eu quero simular o processo do pacote descer a pilha de comunicação e subir. Então, mesmo que se meu computador não tivesse nenhuma interface de rede física, real, verdadeira, existente, palpável, eu conseguiria fazer simulação de rede. Eu conseguiria desenvolver um aplicativo em rede. Obviamente que eu ia estar no intuito de experimento, de educação, de fazer testes. Né? Na vida real, esse loopback não vai sair dele para nenhuma máquina real. Então, por padrão, ela sempre começa com 127. Perceba que é um. Seria o cliente e o servidor ao mesmo tempo. Perceba que é um desperdício enorme de endereçamento, né? Porque você vai perder aqui X, Y, Z, são 8 bits, então são 24 bits que é desperdiçados, assim, porque você não vai ter nenhuma outra máquina na vida real que ele é 127.1.1.1, 127.0.1.2. Se começa com 127, ela é para loopback, tá? Ou seja, não tem nenhum pacote sendo transmitido na vida real, nas redes, que começa com 127, tá bom? Bom, por hoje é só. Acho que tá bom por hoje. Aí a próxima aula a gente continua, tá bom? Viviane, que pergunta difícil. Essa foi a pergunta mais difícil de toda disciplina. É o seguinte, nós tínhamos conversado que eu ia soltar as notas antes da próxima aula e para a gente poder fazer a prova na próxima aula, ia deixar a prova nos moldes. Se eu não conseguir corrigir, e cada dia está mais complicado, se eu porque que, por exemplo, surgiu agora recentemente uma oportunidade de fazer uma apresentação na SBRC, um workshop, e aí tem que submeter o artigo até o dia 19 e um convite. Então, assim, algo que eu não estava preparado e, enfim, essas coisas surgem, né? Então acaba a gente dando uma prioridade, né? Porque, como eu falei, é uma oportunidade
e acaba sobrecarregando um pouco também, né? Mas eu acredito que eu vou conseguir corrigir todas as provas. Na verdade, só está faltando a prova de redes, né? Essa semana mesmo eu já dei a segunda avaliação do pessoal de estatística, de SD eu terminei, só falta de redes. Eu acredito que eu vou conseguir. Então, retornando o que eu falei para vocês, que eu tinha combinado, que se eu corrigir essas provas, lançar antes da aula de quinta-feira, sorte que nossa aula é no fim da semana, a gente vai fazer essa prova na quinta-feira. Já adiantam que vão estudando, né? Já vão estudando e vão se preparando, né? A prova vai ser também a prova para vocês fazer e entregar no outro dia. Se eu não conseguir corrigir essas provas, aí definitivamente eu não posso aplicar a prova, né? Pelas regras, e eu não quero descumprir as regras, porque caso alguém se sinta prejudicado, pode, enfim, tá certo, né? Então vamos seguir as regras e então aí fica pro outro dia ou a gente combina outra data, tá bom? Esse é o meu pensamento, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre. Mas de qualquer forma, pessoal, conteúdo é até camada de enlace, então essa camada de rede que a gente está estudando agora, esses dias, que a gente começou a estudar ontem, né? Camada de rede, não vai entrar na segunda avaliação. A camada de rede vai entrar na terceira avaliação. Então a segunda avaliação, o conteúdo já está aí. Então já vão estudando, vão se preparando, porque assim, se não for quinta é sexta, se não for sexta é sábado, se não for sábado é domingo, porque o tempo está passando, né? A semana que vem já é a metade do mês de. Nós estamos em abril, né? Metade de abril. Né? Metade de abril. Então, praticamente poucas semanas para finalizar a disciplina. Então, a terceira avaliação vai vir logo em seguida, né? Então, acho que eu mesmo pensando como aluno, acho que quanto mais rápido fazer essa prova, é melhor. Boa pergunta. Semana que vem vai ser feriado? O calendário, né? Tem que ver isso direitinho, né? No calendário. Então, na verdade, todo dia é segunda-feira. Pois eu também estou nesse ritmo. Para mim, se não é feriado, para mim hoje tanto faz. Mas, e também a ideia da prova, como eu estou entregando a prova para entregar, né, no outro dia, então, assim, eu acho que também, de uma certa forma, vocês não são tão penalizados pelo fato de ser ou não ser feriado, porque se fosse para entregar no horário ali da aula, né, aí tudo bem. Eu até enxergo que eu simulando aqui o presencial, né? Se é feriado, está fechado. Mas se é uma prova que vocês podem fazer em casa e tem um tempo para poder entregar, eu não vejo por que isso vai ser um problema. Mas a gente tem a semana para definir isso e aí a gente vai conversando. Eu vejo direitinho se vai ter feriado, se não vai, se vai ser. Como que fala? Quando a gente. Hoje eu tô mal, pessoal. Acho que o cérebro tá travando aqui hoje. Como que fala? Vai ser obrigatório ou não, né? Se vai ser. Como que fala, pessoal? Ajuda o professor aí. Que vai ser obrigatório? Não, eu quero. Se o feriado da semana que vem vai ser obrigatório ou se vai ser essa outra facultativa. Obrigado, Vinícius. O café que já tá baixando no sangue, até que eu tomo mais o café. Tá travando aqui o cérebro. Mas é isso aí, tá bom? Então a gente decide durante a semana. Ok. Então, um bom final de semana para todos e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Eu vou mantendo vocês informados no Cigar. Boa tarde, gente. Tchau, pessoal.